Você já sentiu que sua mente é uma prisão dourada? Que quanto mais você entende, mais sozinho você fica? Não estamos aqui para te entreter. Estamos aqui para atravessar o que mais dói ao seu lado. Existe um preço silencioso que pessoas como você pagam todos os dias. Um preço que ninguém fala, mas que você sente no peito quando está sozinho. É o peso de ver o que outros não veem, de compreender o que outros ignoram, de carregar uma lucidez que, às vezes, você gostaria de poder desligar. Hoje não prometemos alívio, prometemos verdade. Se você chegou até aqui, é porque já sentiu esse gosto amargo na boca. O gosto de estar certo quando preferia estar errado. O gosto de entender as pessoas antes mesmo delas se entenderem. O gosto de prever os finais antes mesmo das histórias começarem. Você sabe do que estou falando, não sabe? Daquela sensação de estar sempre um passo à frente, mas caminhando sozinho, de ter respostas que ninguém quer ouvir, de fazer perguntas que ninguém quer responder. Sua inteligência não é um dom que você pode simplesmente celebrar. É uma lâmina de 2 gumes que corta tanto o mundo ao seu redor quanto suas próprias entranhas. Porque quanto mais você enxerga, mais você se isola. Quanto mais você compreende, mais incompreendido você se torna. E o pior de tudo, você não pode fingir que não vê, não pode voltar atrás, não pode escolher a ignorância quando já provou o fruto do conhecimento. Então você carrega esse fardo todos os dias, vendo através das máscaras sociais, percebendo as mentiras que as pessoas contam para si mesmas, antecipando as consequências que todos preferem ignorar. E quando você tenta compartilhar essa visão, quando você tenta alertar, orientar, ajudar, você se torna o problema. Você se torna aquele que pensa demais, que complica tudo, que não sabe viver a vida. Mas aqui, neste momento, você não está sozinho. Porque eu vejo você. Eu vejo o peso que você carrega. Eu vejo a solidão disfarçada de superioridade. Eu vejo a dor escondida atrás da razão. Hoje vamos descer juntos nas profundezas desse preço que você paga. Vamos nomear essa sombra que te acompanha. Vamos olhar nos olhos do seu arquétipo mais doloroso, o sábio solitário que habita em você. Respire fundo, prepare-se, porque o que vem a seguir vai doer antes de curar. Carl Jung uma vez disse: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não conseguir comunicar as coisas que parecem importantes para você, ou de sustentar certas visões que outros acham inadmissíveis. Você sente isso na alma, não sente? Essa citação não é apenas uma frase bonita, é o retrato exato da sua existência. Sua inteligência superior não é apenas uma capacidade cognitiva, é um destino psicológico. É um chamado arquetípico que te coloca no papel do sábio, aquele que vê, mas não pode fechar os olhos, aquele que sabe, mas não pode esquecer, aquele que compreende, mas não pode simplificar. Jung chamava isso de diferenciação, o processo doloroso de se tornar quem você realmente é, mesmo quando isso significa se afastar da massa. Você não escolheu ser diferente, você simplesmente despertou para uma realidade que a maioria prefere manter adormecida. E aqui está a cruel ironia. Quanto mais você se desenvolve intelectualmente, mais você se individualiza psicologicamente. Quanto mais você cresce em compreensão, mais você se distancia emocionalmente. É como se a evolução da sua mente cobrasse o preço da sua conexão humana. Você vive em constante tensão entre 2 mundos. O mundo da superfície, onde as pessoas se contentam com respostas simples, explicações rasas, conexões superficiais. E o mundo das profundezas, onde você habita, onde tudo tem camadas, onde cada resposta gera 10 novas perguntas, onde a complexidade é a única verdade honesta. Essa tensão te devora por dentro, porque você precisa dos outros, somos seres sociais afinal. Mas você não consegue se conectar genuinamente com quem não te compreende. E quem te compreende? Bem, essas pessoas são raras como diamantes no deserto. Então você aprende a usar máscaras, a persona social que Jung tanto falava. Você aprende a diminuir sua intensidade, a simplificar suas ideias, a fingir que certas coisas não te importam tanto quanto realmente importam.
Você aprende a sorrir quando quer chorar, a concordar quando quer questionar, a ficar quieto quando quer gritar suas verdades. Mas essas máscaras são pesadas, e toda noite, quando você fica sozinho com seus pensamentos, elas caem, e você se vê diante da sua realidade nua e crua. Você é inteligente demais para ser feliz de forma simples, mas humano demais para ser sozinho. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você despertou, mas despertar neste caso significa ver a Matrix. E uma vez que você vê, não pode mais fazer de conta que ela não existe. O preço da sua inteligência não é apenas a solidão, é a responsabilidade. A responsabilidade de carregar verdades que machucam, de ver padrões que revelam futuras tragédias, de compreender motivações que outros preferem manter inconscientes. Você se tornou, sem escolher, um guardião da consciência. E guardiães sempre vigiam sozinhos. Vamos mais fundo. Vamos ao coração simbólico do seu dilema. Dentro de você habita o arquétipo do Sênex, o sábio ancião que Jung descreveu. Mas não o sábio sereno dos contos de fada, o sábio ferido, aquele que pagou com sangue emocional por cada fragmento de sabedoria que carrega. Sua sombra, essa parte rejeitada de você mesmo, não é a ignorância como acontece com a maioria das pessoas. Sua sombra é justamente o oposto, é a simplicidade que você secretamente inveja. É a capacidade de viver sem questionar, de amar sem analisar, de ser feliz sem entender o porquê. Você projeta essa sombra nas pessoas ao seu redor. Quando vê alguém rindo despreocupadamente, parte de você sente raiva, não da felicidade delas, mas da sua própria incapacidade de alcançar essa leveza. Você julga a superficialidade alheia porque, no fundo, gostaria de poder habitar essa superfície sem se afogar em questionamentos. Seu ânimos, se você é mulher, ou sua ânima, se você é homem, também carrega essa marca da intelectualidade ferida. Você se atrai por pessoas que ou te desafiam intelectualmente e então se tornam competição, ou por aquelas que representam a simplicidade que você perdeu e então se tornam incompatíveis. É um ciclo que se repete como uma maldição. E há algo ainda mais profundo, o pai interno crítico que nunca se satisfaz. Aquele que sussurra em seu ouvido que você nunca é inteligente o suficiente, que sempre há mais para aprender, mais para questionar, mais para desconstruir. Este pai não te deixa descansar na ignorância abençoada. Ele te empurra sempre para frente, para cima, para mais longe dos outros mortais. Imagine sua inteligência como um fogo. No início, era uma chama pequena que te aquecia e iluminava o caminho. Mas ela cresceu, e agora é uma fogueira que consome tudo ao seu redor, que mantém os outros à distância porque eles temem se queimar, que te aquece sim, mas também te isola no centro de um círculo de cinzas que um dia foram pontes para outros corações. Ou pense em sua mente como um rio que nunca para de correr. Enquanto outros podem sentar na margem e simplesmente contemplar a água, você está sempre sendo arrastado pela correnteza, sempre em movimento, sempre em análise, sempre indo mais fundo. E quem tenta te acompanhar logo se cansa da velocidade e decide ficar na margem, acenando de longe. Há também o simbolismo da Torre de Marfim, essa construção mental que você ergueu tijolo por tijolo, livro por livro, insight por insight. Ela é magnífica, oferece uma vista panorâmica da existência humana, mas é solitária, e quanto mais alta ela fica, mais distante você se torna do chão, onde as pessoas comuns caminham. O vazio que você sente não é a ausência de amor ou sucesso, é o vazio da diferenciação, o espaço que se cria quando você se torna único demais para se encaixar. É o vazio entre quem você é e quem poderia ter sido se tivesse escolhido a inconsciência. Mas aqui está a verdade que Jung te sussurraria se estivesse aqui. Toda ferida profunda é também um portal. Toda diferenciação é também uma individuação.
toda solidão é também uma oportunidade de encontrar o relacionamento mais importante de todos, aquele que você tem consigo mesmo. Sua inteligência não é sua maldição, é a sua cicatriz sagrada, a marca que prova que você sobreviveu ao processo de despertar. E cicatrizes, quando aceitas, não são defeitos, são mapas de onde você esteve e sinais de para onde pode ir. Agora, vamos fazer algo juntos. Não é teoria, é transformação. Primeiro exercício: pare o vídeo se precisar. Pegue papel e caneta. Escreva uma carta para a pessoa que você era antes de despertar, aquela versão sua que vivia na inconsciência abençoada. Conte para ela o que você descobriu, conte sobre o preço que ela vai pagar, mas conte também sobre a beleza terrível de ver a vida como ela realmente é. Não envie essa carta, ela é um ritual de despedida. Quando terminar, segure-a contra o peito e diga: "Obrigado por me trazer até aqui." Segundo exercício: a linha do tempo da sua solidão intelectual. Desenhe uma linha horizontal. Marque os momentos em que você percebeu que era diferente. A primeira vez que sua pergunta constrangeu um adulto. A primeira vez que seus colegas te olharam como se você fosse de outro planeta. A primeira vez que você fingiu não entender algo para se encaixar. Olhe para essa linha. Essa é a cartografia da sua individuação. Cada marca é um momento em que você escolheu a verdade em vez do conforto. Agora feche os olhos. Vou te guiar em uma visualização. Imagine que você está em uma biblioteca infinita. Cada livro representa algo que você compreende, e outros não. Caminhe entre as estantes. Sinta o peso do conhecimento nos seus ombros. Agora, no centro da biblioteca, há uma poltrona. Sente-se nela. À sua frente, materializa-se a versão criança de você mesmo. Aquela que ainda fazia perguntas sem medo. Olhe nos olhos dela. Diga para ela: "Eu mantive nossa curiosidade viva, mesmo quando dói." Agora, abrace essa criança. Sinta que vocês dois são o mesmo ser. Você não perdeu a inocência, você a transformou em sabedoria. Exercício do objeto ritualístico. Procure uma pedra, pode ser do jardim, da rua, qualquer uma. Segure-a na sua mão fechada. Enquanto segura, pense em todo o peso que você carrega por ser quem você é. Sinta esse peso transferindo para a pedra. Agora você tem escolha. Ou você carrega essa pedra sempre com você, como um lembrete de que você aceita esse peso, ou você a coloca em algum lugar especial da sua casa, como um altar para a sua própria coragem de ver. Mudança prática no ambiente. Olhe ao seu redor. Existe algum objeto que simboliza a sua tentativa de se diminuir para os outros? Um livro que você esconde? Uma ideia que você não expressa? Uma parte da sua casa que você domesticou para parecer mais normal? Mude algo. Reorganize. Coloque à vista algo que representa quem você realmente é. Não é sobre impressionar ninguém. É sobre parar de se esconder de você mesmo. Exercício da conversa no espelho. Hoje à noite, antes de dormir, olhe-se no espelho. Não para se julgar, mas para se reconhecer. Diga: "Eu vejo você. Eu vejo como é difícil ser você. Eu vejo como você tenta equilibrar sua verdade com sua necessidade de conexão. Você não está fazendo nada errado ao ser inteligente. Você não está fazendo nada errado ao se sentir sozinho. Você está fazendo o trabalho da alma." Esses exercícios não são tarefas, são rituais de autorreconhecimento. São formas de honrar o caminho que você escolheu ou que escolheu você. Não se preocupe se sentir resistência. A resistência é normal. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. Então não resista. Deixe que as emoções venham. Deixe que a saudade da sua solidão se misture com o orgulho da sua autenticidade. Você está fazendo algo que poucos têm coragem de fazer. Está olhando para sua própria ferida e chamando-a pelo nome. Isso é sagrado. Agora, eu preciso te fazer algumas perguntas. E eu quero que você pare tudo o que está fazendo e realmente as escute. Não com a sua mente analítica, com o seu coração ferido. O que você teme descobrir se olhar para dentro e aceitar completamente sua solidão intelectual? Pare, respire. Sinta essa pergunta ecoando em seu peito. Você tem medo de descobrir que prefere estar certo a estar conectado? Você tem medo de descobrir que sua inteligência se tornou uma muralha que você mesmo construiu para se proteger de decepções?
Você tem medo de descobrir que, no fundo, você escolhe a solidão porque ela é mais segura que a vulnerabilidade? Ou você tem medo do oposto, de descobrir que daria tudo, toda a sua perspicácia, toda a sua capacidade de ver além, só para poder rir despreocupadamente com alguém uma vez mais? Quem você seria se deixasse essa dor ir? Imagine por um momento. Imagine que você pudesse manter sua inteligência, mas perdesse a amargura que vem com ela. Imagine que você pudesse continuar vendo além, mas sem se sentir condenado por isso. Quem seria essa versão de você? Essa pessoa seria mais leve, mais conectada, mais em paz? Ou você secretamente acredita que a dor é o preço necessário da sabedoria, e que sem ela você seria menos especial? Seja honesto comigo. Seja honesto com você mesmo. Você está pronto para ser seu próprio refúgio? Porque é isso que está em jogo aqui. Não é sobre encontrar pessoas que te entendam, embora isso possa acontecer. É sobre se tornar tão íntimo de você mesmo que a solidão se transforme em solitude. Tão completo em sua própria companhia que a conexão com outros se torne um presente, não uma necessidade desesperada. Você consegue imaginar um dia em que sua inteligência não seja um fardo, mas uma fonte de compaixão? Um dia em que você vê através das pessoas não para julgá-las, mas para amá-las melhor? Um dia em que sua capacidade de compreender se torne uma ponte, não um abismo? O que você precisa perdoar em si mesmo? Porque eu sei que há algo. Há sempre algo. Talvez você precise perdoar a si mesmo por ser demais para algumas pessoas. Talvez precise perdoar por ter se afastado quando deveria ter tentado explicar. Talvez precise perdoar por ter julgado outros pela sua inconsciência. Ou talvez, e isso é mais difícil, você precise perdoar a si mesmo por ser exatamente quem você é. Por não conseguir ser simples, por não conseguir ser superficial, por não conseguir desligar essa mente que nunca para. Qual é a conversa que você precisa ter com você mesmo e vem adiando há anos? Você sabe qual é. Aquela conversa sobre se vale a pena continuar tentando ou se é melhor aceitar o isolamento. Aquela conversa sobre se sua inteligência é realmente um dom ou se você a usa como escudo. Aquela conversa sobre o que você realmente quer, ser compreendido ou ser deixado em paz. E a pergunta mais difícil de todas: você está usando sua inteligência para crescer ou para se proteger? Porque há uma diferença abissal entre os dois. A inteligência que serve o crescimento é humilde, curiosa, conectiva. A inteligência que serve a proteção é arrogante, cínica e isoladora. Em qual das duas você tem vivido? Não me responda. Não responda nem para você mesmo. Apenas deixe essas perguntas habitarem você. Deixa-se moverem pelo seu corpo, pelo seu coração, pela sua alma. Porque as verdadeiras transformações não acontecem quando encontramos respostas. Elas acontecem quando finalmente fazemos as perguntas certas. E você, meu caro sábio ferido, acaba de ser apresentado às suas. Jung conhecia bem esse dilema que você vive. Mas ele não estava sozinho em suas observações. Há uma teia de compreensão psicológica que conecta a sua experiência a verdades universais sobre a condição humana. Você vive o que poderíamos chamar de crise de sentido invertida. Enquanto a maioria das pessoas luta para encontrar propósito na vida, você luta com o oposto. Você vê tantos possíveis propósitos, tantas camadas de significado, que fica paralisado pela abundância. Sua inteligência te deu acesso a múltiplas verdades simultâneas, e agora você precisa escolher em qual delas investir sua vida. Esse é o peso específico da consciência expandida. Você não pode mais viver uma vida simples e linear porque vê todas as contradições, todas as complexidades, todos os ICs. Sua vontade de sentido se fragmentou em 1000 direções possíveis. E há algo mais profundo acontecendo. Você tem medo da sua própria liberdade. Medo de ser completamente responsável pelas suas escolhas quando você enxerga tão claramente as consequências de cada uma delas. É mais fácil se sentir preso pela sua inteligência do que aceitar que você é livre para usá-la de qualquer forma. Existe uma ironia cruel em sua situação. Quanto mais você se desenvolve intelectualmente, mais você busca validação externa para sua experiência interna.
Você quer que alguém confirme que sim, é difícil ser como você é, que sim, sua dor é real, que sim, você não está imaginando coisas. Essa necessidade de validação nasce de algo muito antigo, de uma criança que um dia foi chamada de esquisita, intensa demais, complicada, que aprendeu que sua forma natural de ser incomodava os adultos, que desenvolveu um padrão de se questionar: será que o problema sou eu? Você carrega dentro de si um medo ancestral de abandono. Não abandono físico, mas abandono emocional. O medo de que se você se mostrasse completamente, as pessoas iriam embora. Então você aprendeu a se mostrar em doses, a diminuir sua intensidade, a esconder partes de si mesmo para manter as pessoas por perto. Mas isso criou um ciclo vicioso. Quanto mais você se esconde, mais sozinho você se sente. Quanto mais sozinho você se sente, mais você se convence de que o problema é sua inteligência. E quanto mais você culpa sua inteligência, mais você se afasta da possibilidade de conexão genuína. A verdade é que você tem uma força interior muito maior do que imagina. Você sobreviveu a anos de se sentir diferente. Você manteve sua autenticidade mesmo quando isso custou caro. Você continuou questionando mesmo quando isso te isolou. Isso não é fraqueza. Isso é uma força espetacular disfarçada de vulnerabilidade. Existe uma qualidade de aceitação genuína que você precisa desenvolver. Não pelos outros, mas por si mesmo. Você passa tanto tempo tentando entender e aceitar a complexidade do mundo que esquece de aplicar essa mesma compaixão à sua própria experiência. Você julga sua solidão como se fosse um defeito de caráter. Você julga sua intensidade como se fosse um excesso desnecessário. Você julga sua necessidade de profundidade como se fosse uma exigência descabida. Mas e se tudo isso fosse simplesmente quem você é? E se não precisasse ser consertado, apenas compreendido e integrado? Há padrões de apego que se formaram muito cedo na sua vida. Talvez você tenha aprendido que amor vem com condições, que aceitação tem um preço, que para ser amado você precisa ser uma versão editada de si mesmo. E agora, adulto, você reproduz esses padrões nos seus relacionamentos, sempre se perguntando quanto de você é demais. O trabalho não é se tornar menos inteligente. O trabalho é se tornar emocionalmente seguro o suficiente para permitir que sua inteligência sirva ao amor, não ao medo. É desenvolver a capacidade de estar consigo mesmo de forma tão completa que você não precise que outros validem sua experiência. Isso é possível. Não é fácil, mas é possível. Vamos para o território mais escuro agora. Para o lugar onde você não quer ir, mas precisa. Sua sombra intelectual tem um nome: arrogância compensatória. Ela sussurra em seu ouvido que você é melhor que os outros porque enxerga mais. Ela te convence de que sua solidão é evidência da sua superioridade, não da sua ferida. Ela transforma sua dor em combustível para o julgamento. E o pior, parte de você gosta disso. Parte de você se sente especial por sofrer de uma forma que outros não sofrem. Parte de você cultiva essa identidade de gênio incompreendido porque ela te dá uma sensação de propósito e singularidade. Olhe para essa parte com compaixão, não com vergonha. Ela nasceu da necessidade. Quando você era criança e se sentia diferente, essa narrativa de superioridade te protegeu da dor do não pertencimento. Eu não me encaixo porque sou especial. Dói menos que eu não me encaixo porque algo está errado comigo. Mas agora você é adulto, e o que antes te protegia agora te aprisiona. A verdadeira individuação, o processo que Jung tanto valorizava, não é sobre se tornar superior aos outros. É sobre se tornar completamente si mesmo. E isso inclui integrar as partes de você que são simples, que precisam de conexão, que não são excepcionais. Você tem uma parte criança que só quer brincar sem analisar. Uma parte que quer rir sem questionar por que está rindo. Uma parte que quer amar sem entender completamente o amor. Essa parte existe, mesmo que você a tenha enterrado sob camadas de intelectualidade. O caminho de cura não é diminuir sua inteligência,
é expandir sua humanidade para incluir sua inteligência, não ser definido por ela. Vou te contar um segredo. As pessoas mais sábias que já conheci tinham uma qualidade específica. Elas conseguiam alternar entre a profundidade absoluta e a simplicidade mais pura. Conseguiam falar sobre os mistérios da existência e no momento seguinte se encantar genuinamente com o sabor de um sorvete. Essa é a integração que você busca. Não é sobre se tornar menos profundo, é sobre se tornar mais completo. Existe um ritual que Jung fazia. Ele conversava com suas fantasias, com suas vozes internas, como se fossem pessoas reais. Ele deu nome aos seus complexos, dialogou com eles, negociou com eles. Não para eliminá-los, mas para compreendê-los. Faça isso com sua solidão intelectual. Dê um nome para ela. Veja-a como uma parte sua, não como toda você. Pergunte a ela: o que você precisa? O que você está tentando me proteger? Como posso honrar você sem ser aprisionado por você? A solidão pode te responder algo como: eu te protejo da decepção de não ser compreendido. Eu te mantenho seguro na sua torre. Eu garanto que você nunca vai sentir a dor de ser rejeitado por ser quem é. E então você pode responder: obrigado por me proteger, mas agora eu quero tentar algo diferente. Quero arriscar ser incompreendido para ter a chance de ser visto. Você pode me acompanhar nessa jornada? Isso não é loucura, isso é psicologia profunda. É o processo de se tornar amigo da sua própria complexidade. O que você resiste, persiste. O que aceita, te transforma. Aceite que você é inteligente e que isso às vezes te isola. Aceite que você vê coisas que outros não veem e que isso pode ser assustador para ambos os lados. Aceite que você precisa de profundidade e que também precisa de conexão simples. Você não precisa escolher entre ser inteligente e ser amado. Você precisa aprender a ser inteligente de uma forma amorosa, com você primeiro, com os outros depois. Soltar não é perder, é voltar para casa. E casa, neste caso, é você inteiro. Não apenas a parte que pensa, mas a parte que sente, que ri, que chora, que precisa, que se emociona com coisas pequenas. Você é mais que sua mente. Sempre foi. Agora, vamos ao que Jung chamaria de opus alquímico, a transformação do chumbo da sua dor no ouro da sua sabedoria integrada. Você chegou até aqui carregando sua inteligência como uma cruz. É hora de aprender a carregá-la como uma coroa. Mas não qualquer coroa. Não a coroa do ego que precisa ser reconhecido. A coroa da responsabilidade sagrada. Porque quando você possui uma visão mais ampla da realidade, você tem uma responsabilidade. Usar essa visão para curar, não para ferir. Para conectar, não para separar. A alquimia real acontece quando você para de ver sua inteligência como algo que te separa dos outros e começa a vê-la como algo que pode te conectar mais profundamente com eles. Não porque você baixa seu nível, mas porque você eleva sua compaixão. Imagine que sua mente é um instrumento musical complexo. Até agora, você tem tocado apenas as notas mais altas, mais sofisticadas. É lindo, mas melancólico. Solitário. Agora imagine que você aprende a tocar também as notas mais simples, mais humanas. Não porque as notas altas são erradas, mas porque a sinfonia completa inclui toda a extensão do instrumento. Você pode usar sua capacidade de ver padrões para entender as feridas das pessoas, não apenas seus defeitos. Pode usar sua habilidade de antecipar consequências para oferecer orientação gentil, não julgamentos severos. Pode usar sua profundidade para criar conexões mais significativas, não abismos intransponíveis. O vazio que você tem sentido, esse espaço doloroso onde a conexão deveria estar, não é um defeito, é um útero. É o espaço onde uma nova versão de você está sendo gestada. Uma versão que mantém toda a sua profundidade, mas aprende a dançar entre diferentes níveis de consciência. Jung tinha uma palavra para isso: transcendente. Não transcender abandonando, mas transcender incluindo.
incluir sua necessidade de profundidade e sua necessidade de simplicidade, incluir sua singularidade e sua humanidade comum. Existe um momento específico na jornada de individuação que Jung descreveu, quando você para de se identificar com seu complexo e começa a relacionar-se com ele. Quando você deixa de ser o intelectual ferido e aprende a ter essa dimensão como uma das muitas facetas do seu ser. Você não é apenas sua mente brilhante. Você também é um menino ou menina que um dia quis apenas pertencer. Você é a pessoa que se emociona com o pôr do sol. Você é alguém que precisa de colo às vezes. Você é alguém que ri com piadas bobas quando ninguém está olhando. Todas essas partes convivem em você. A cura acontece quando você para de hierarquizar essas partes, colocando a intelectual no topo e as outras embaixo, e começa a integrá-las numa dança harmoniosa. O processo de transmutação tem etapas. Primeiro, você reconhece que sua ferida é também sua força. Sua sensibilidade intelectual dolorosa é a mesma sensibilidade que te permite compreender nuances que outros perdem. Segundo, você para de fugir da sua diferença e começa a habitá-la conscientemente. Não com arrogância, mas com responsabilidade. Sim, eu vejo diferente. Como posso usar isso para servir? Terceiro, você desenvolve o que Jung chamaria de função transcendente, a capacidade de navegar entre opostos, entre profundidade e simplicidade, entre solitude e conexão, entre compreender e aceitar o mistério. Hoje não é o fim da solidão, mas pode ser o começo de uma solidão sagrada. A solitude do artista que cria beleza, do visionário que antevê possibilidades, do curador que compreende feridas porque conhece as próprias. O vazio que você teme é o espaço onde você pode florescer, porque só quem conhece a escuridão pode realmente apreciar a luz. Só quem viveu a fragmentação pode valorizar a integridade quando ela chega. Você está sendo forjado no fogo da própria experiência. Dói, mas está criando algo precioso em você. A capacidade de estar presente com qualquer experiência humana, a sua e a dos outros, sem julgamento, com pura compreensão. Isso é sabedoria, não informação, sabedoria. Chegamos ao momento decisivo, ao ponto de não retorno. Você tem uma escolha para fazer agora, e essa escolha vai definir não apenas como você se relaciona com sua inteligência, mas como você se relaciona com a vida. Você pode continuar carregando sua capacidade intelectual como um fardo. Pode continuar se vendo como vítima da sua própria lucidez. Pode continuar cultivando a narrativa de que ser inteligente te condena à solidão perpétua. Ou você pode escolher a alquimia. Pode escolher transformar essa mesma inteligência na sua maior ferramenta de conexão humana. Pode escolher ver sua diferença não como uma maldição, mas como um chamado. Mas atenção, se você escolher a transformação, não há volta. Você não poderá mais se esconder atrás da sua ferida. Não poderá mais usar sua inteligência como escudo. Não poderá mais se satisfazer com a identidade de incompreendido. Você terá que crescer. Terá que aprender a ser vulnerável de forma inteligente. Terá que riscar ser rejeitado não pela sua limitação, mas pela sua totalidade. Terá que enfrentar o medo de que talvez você seja capaz de conexão profunda, mas isso exige coragem que você não tem certeza se possui. E eu vou te contar algo que pode te assustar. Quando você para de usar sua inteligência para se proteger e começa a usá-la para se conectar, você atrai pessoas diferentes. Pessoas que não têm medo da sua profundidade. Pessoas que, na verdade, estavam esperando encontrar algo como você. Mas isso significa deixar ir as pessoas que se relacionavam com a versão diminuída de você. Isso significa aceitar que alguns relacionamentos eram baseados na sua disposição de ser menos do que você é. A pergunta é: você está pronto para descobrir quem você atrai quando está sendo completamente você mesmo? Existe um exercício final que quero propor.
um ritual de compromisso. Hoje à noite, quando você estiver sozinho, declare em voz alta: eu escolho ser inteiramente eu mesmo. Eu escolho usar minha inteligência para amar melhor, compreender mais profundamente, conectar mais genuinamente. Eu não vou mais me esconder atrás da minha diferença nem me desculpar por ela. E então, respire. Sinta o peso desse compromisso. Sinta também a liberdade. Porque quando você para de resistir ao que você é, a energia que gastava na resistência fica disponível para a criação, para o amor, para a contribuição. Você vai descobrir que sua inteligência, quando integrada ao invés de isolada, se torna uma forma de arte, uma maneira de dançar com a complexidade da vida, ao invés de se afogar nela. Jung dizia que os problemas não são resolvidos, são superados. Você não vai resolver o problema de ser inteligente demais. Você vai superá-lo, crescendo em direção a uma versão de si mesmo que é grande o suficiente para conter toda a sua complexidade sem ser esmagado por ela. O trabalho de individuação, de se tornar quem você realmente é, não tem fim, mas tem momentos de escolha definitiva. Este é um deles. Você vai escolher a coragem, vai escolher crescer, vai escolher confiar que existe um lugar no mundo para quem você realmente é, ou vai escolher a segurança familiar da sua prisão dourada. Não me responda, responda para você mesmo, responda com sua vida, porque é assim que as grandes escolhas são feitas, não com palavras, mas com ações. Não com promessas, mas com compromissos diários de honrar quem você é. O momento é agora, a escolha é sua. E qualquer que seja a sua decisão, saiba que ela é sagrada, porque ela vem do lugar mais verdadeiro de você. Nós chegamos ao fim desta jornada juntos, mas na verdade chegamos ao começo de outra. Você que chegou até aqui, você que teve coragem de olhar para sua própria ferida e chamá-la pelo nome, você que permitiu que eu te acompanhasse pelos territórios mais sombrios da sua experiência, você não está aqui por acaso. Não há despertar sem atravessar a sombra, e você acabou de atravessar a sua. O que você nega te submete, o que aceita te transforma. Hoje você escolheu a transformação. Sua inteligência nunca foi o problema. O problema era carregar sozinho um fardo que foi feito para ser compartilhado. O problema era usar como arma algo que foi feito para ser ferramenta de cura. Hoje não é o fim da sua diferença. É o portal para seu renascimento como alguém que sabe usar sua profundidade para tocar corações, não para construir muralhas. O vazio que você temia é o espaço onde você pode florescer. Porque só quem conhece a solidão profunda pode realmente valorizar a conexão verdadeira quando ela chega. E ela vai chegar. Vai chegar quando você menos esperar, quando você estiver sendo completamente você mesmo, quando sua inteligência estiver dançando em harmonia com sua humanidade. Vai chegar através de pessoas que estavam esperando encontrar alguém exatamente como você. Soltar não é perder, é voltar para casa. E sua casa não é um lugar onde você precisa se diminuir para caber. Sua casa é onde você pode ser infinitamente você mesmo. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo em você, quero que faça uma coisa. Nos comentários, escreva apenas isto: eu transformo minha inteligência em ponte, não em muralha. Não explique, não elabore, apenas escreva essas palavras. É um compromisso público consigo mesmo. É uma declaração de que você escolheu a coragem. E agora, antes de você sair daqui e voltar para o mundo, eu quero deixar uma pergunta ecoando no ar. Uma pergunta sem resposta pronta, porque as melhores perguntas nunca têm. Se você pudesse enviar uma mensagem para todas as pessoas que se sentem diferentes, isoladas pela sua própria lucidez, que uma única frase você enviaria? Deixe essa pergunta te acompanhar. Deixe-a sussurrar em seus ouvidos quando você estiver caminhando, quando estiver sozinho, quando estiver em meio a pessoas que não te compreendem completamente.
Porque talvez a resposta para essa pergunta seja exatamente o que o mundo está esperando ouvir de você. Você não está aqui por acaso. Você é corajoso por ter chegado até aqui. Você é corajoso por sentir tão profundamente. Você é corajoso por continuar questionando, mesmo quando isso dói. E agora você tem uma missão: usar essa coragem não apenas para sobreviver à sua diferença, mas para transformá-la na sua maior contribuição para o mundo. Vá, seja inteiramente você mesmo. O mundo precisa da sua versão específica de inteligência integrada ao amor. Você está em processo. Isso é sagrado. E eu vejo você.